Precisamos ter a sabedoria de Deus. E para adquirirmos essa tal sabedoria de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E aprendemos pela palavra do Senhor, já adianto a você que hoje nós vamos estudar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 16. Nós aprendemos que há a sabedoria do homem natural, que é a sabedoria das coisas dos homens, das coisas racionais, e também existe a questão do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual. Nós vamos aprender pouco, não temos muito tempo para tal, mas pouco de cada um nós vamos comentar nesta mensagem. Mas uma coisa é certa que para que nós tenhamos sabedoria de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa capacidade de Deus. Nós podemos alcançar sabedoria estudando, nós podemos alcançar uma sabedoria, um conhecimento sobre as coisas, passando anos numa faculdade ou até mesmo com as experiências de vida, a gente vai tendo sabedoria natural da vida. Mas nós precisamos conhecer a Deus. E para que nós tenhamos entendimento das coisas de Deus, nós temos que olhar segundo a mente de Cristo. Nós temos que entender como Cristo entende as coisas. Por que para você parece ser tão difícil crer no impossível? Por que para você parece tão difícil mudar? Por que para você esse sentimento de que mudança vai trazer um desconforto? Apesar de que nós sabemos que exista um tipo de desconforto porque você sai do ambiente do comodismo. É muito mais fácil julgar as coisas com as filosofias dos homens, as chamadas filosofias de para-choques, que são jargões que as pessoas vão colocando sobre outras pessoas, comparando uma pessoa com a outra. E essas comparações, elas muitas vezes, elas nos levam a discernir as coisas naturalmente, a ter o discernimento psíquico, psicológico das coisas. E não é esse o interesse nosso aqui. Nosso interesse é falar de Jesus. E para poder falar de Jesus, nós não podemos falar como homem natural, que só fala da letra. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito de Deus para falar das coisas de Deus, para que ao pregar, para ao ensinar, para convidarmos alguém para ir a uma igreja, para falar de Jesus para ela, para apresentar o plano de salvação, para falar do amor de Deus para uma pessoa, nós temos que falar pelo Espírito Santo. Mesmo tendo consciência do entendimento da letra, das palavras, mas quem deve falar, quem deve olhar para essa pessoa é o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos faz ter esse olhar de Deus, olhar para a pessoa com amor, sendo longânimos, paciente, entendendo que temos que ser moderados, que não podemos querer colocar as pessoas a uma profundidade que talvez ela ainda não tenha condições de receber algo tão profundo. Mas vamos entender, o Paulo fala aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, a referência já está na tela para você, eu vou fazer a leitura e você acompanha comigo. Diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, a mente do homem entende da sua mente, entende do que ele projeta, do que ele retém na sua consciência. O homem conhece a sua mente, o homem sabe o que pensa. Você pode estar calado, você pode estar num ambiente cheio de pessoas e estar de boca fechada e a sua mente está ali pensando em muitas coisas e ninguém consegue discernir e entender o que você está pensando. Há presunções do homem natural de perguntar o que você tem, o que você está calado, o que você está pensando. Há uma presunção humana, uma presunção racional. Mas o texto fala que ninguém sabe das coisas do Espírito de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Então, se eu quero falar das coisas de Deus, eu preciso falar pelo Espírito. Por que muitas vezes nós falamos para familiares nossos
coisas boas. Olha, você deveria parar de beber, você deveria parar de fumar, você deveria parar de ser duro de coração, você deveria parar de ser uma pessoa que sempre está alfinetando outras pessoas. Você gosta de briga, você gosta de sempre estar no meio da guerra. Você pode estar dando muitos conselhos. E os conselhos, naturalmente falando, são bons. Porque as pessoas de paz vivem mais tranquilas. As pessoas que pensam, né, que raciocinam e pensam nas consequências das suas atitudes, elas têm uma vida melhor, elas conseguem viver melhor. Só que o fato é que essas coisas são naturais. Porque muitas vezes, quando anunciamos até mesmo as coisas da palavra de Deus, as pessoas não dão crédito, porque não está com a profundidade do Espírito de Deus. É só a vontade do homem e o conhecimento do homem. Olha, eu acho, eu penso, talvez se você fizesse assim, são palavras que podem ser usadas com a intenção de tentar ajudar a pessoa. Mas aqui está descrito também que se nós não tivermos, né, como fala, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para a gente falar das coisas do Senhor, até mesmo da palavra, você pode fazer muitas meditações, você pode ter aqui muita teoria do que está descrito, mas talvez não praticar. Então, para você anunciar as coisas de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus, um dia, ele chamou os discípulos, lá em João 14:6, ele fala assim, olha gente, eu vou subir ao Pai. Ele chamou os seus discípulos, né, os apóstolos, e falou para eles assim, olha, eu subirei ao Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu enviarei a vós o Espírito Consolador. Eu vou enviar a vós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas e vos lembrará de todas as palavras que vos tenho falado. Então o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a colocar a palavra necessária. Como que o pastor sabe qual palavra que o povo precisa ouvir hoje? Eu assim bem como a palavra de Deus diz, eu oro, eu medito, eu vou à presença de Deus e assim então o Espírito Santo testifica dentro de mim o que ele quer que eu fale com as pessoas, o que ele quer que eu transmita com as pessoas. Por isso que quem vai discernir isso é o próprio Espírito de Deus. Como alguém que não está munido, capacitado do Espírito Santo, pode falar das coisas do Espírito Santo? Como podemos falar de santidade se não vivemos em santidade? Por isso que o Senhor Jesus disse essas palavras aos discípulos, eles talvez não tinham entendido a primeiro momento que o que seria esse Espírito Consolador. Até que então Jesus morreu, ressuscitou, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele fala, vocês então serão revestidos do Espírito Santo, que vai fazer o quê? Que vai dar capacidade de você ser uma testemunha do Evangelho. Então, olhando para esse texto, vamos fazer o seguinte, vamos pôr lá? Atos 1:8, para as pessoas lerem o texto bíblico e não ficar só na minha voz. Põe na tela para nós, Atos dos Apóstolos 1, versículo de número 8. O Senhor Jesus fala aos seus discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, é uma capacidade do céu, uma capacidade de Deus, da mente de Cristo, que há de vir sobre vós. Eles ainda não estavam capacitados, mas receberiam. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era ali na sua casa, como em toda a Judéia e Samaria, os seus irmãos, e até mesmo aos confins da terra, levando a palavra a todas as pessoas deste mundo. E nós hoje fazemos isso. Então, o que nós temos que compreender? Se nós somos pessoas naturais, e não entendemos e não discernimos conforme o Espírito Santo, não somos daqueles que compreendem da palavra de Deus, segundo o que o Espírito Santo testifica ao nosso coração, nós só falamos a letra, só falamos aquilo que achamos ou repetimos aquilo que ouvimos. Então, Jesus ele deixa muito claro aos seus discípulos que viria o Consolador e ainda não havia chegado sobre eles, porque Jesus falou com eles antes mesmo de chegar o dia da crucificação, antes da morte e também da ressurreição. Jesus já tinha anunciado
que viria o Espírito Santo sobre eles. E mesmo Jesus, depois de ressurreto, eles ainda não tinham sido capacitados, porque eles ainda não se tinham posto em buscar o Espírito Santo. Veja que, se a gente fizer um estudo em Atos ali dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, nós vemos também a carta aos Coríntios, capítulo 12, também esse assunto, que o Espírito de Deus vai nos capacitar com virtudes. Ele vai nos dar, o Espírito Santo, ele vem com pelo menos 9 partes que nos faz crescer nessa graça, para que possamos agir como Jesus agiria. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a agir como Jesus, a ter discernimento, que é uma das coisas que hoje, talvez que mais nós precisamos hoje é ter discernimento. É você ter entendimento de como as coisas estão indo e ter a percepção se você está distante, se você está orando quanto deveria, se você está buscando quanto deveria. Porque discernir esse tempo hoje, entender o que é de Deus e o que não é de Deus é de suma importância, porque hoje todo mundo se intitula pastor, se intitula apóstolo, se intitula isso e aquilo, eu sou profeta não sei das quantas, e se você não tiver discernimento, a mente humana, né, a psique, ela vai acabar aceitando esse entendimento natural sem o entendimento do Espírito Santo, sem que haja uma transformação. Porque a única forma, biblicamente falando, não falo isso do que acho, não do que penso, mas a forma de um homem se arrepender é quando o Espírito Santo faz que essa pessoa se arrependa. O pastor pode trazer uma pregação, uma homilia, o pastor pode subir no púlpito da igreja e trazer a palavra mais profunda de arrependimento que alguém com um intelecto muito profundo, muito conhecedor, científico, como for. Ela pode trazer uma mensagem muito profunda que marque a mente da pessoa e não mover nada no espírito da pessoa. A pessoa continuará vivendo como pecador, ela continuará vivendo no seu caminho errado, porque o Espírito Santo não fez que ela entendesse que aquilo era um caminho que ela deveria tomar. Então, quem faz que o homem se arrependa, que o ser humano saia daquele caminho errado, é o Espírito Santo. Então, nós não podemos seguir as linhas de pensamento do mundo. Nós não podemos seguir a linha dos pensamentos dos coaches que trazem ideias para poder mudar quando as coisas estão ficando numa mesmice, que às vezes as pessoas começam a fadigar e aí então vem esses ensinadores de coisas que não praticam, ou seja, são pessoas que não têm uma virtude para falar de tal coisa, mas falam como se fizessem. Por isso que o Paulo fala, olha, o homem entende das coisas da mente do homem. O homem até, estudando a mente do homem, dá para entender até os temperamentos, o jeito de ação da pessoa. Mas quando é o Espírito Santo que fala pela boca dessa pessoa, então o Espírito de Deus traz transformação para o lugar, para o ambiente, para a pessoa, para as palavras. As palavras podem ser a mesma, mas quando é o Espírito Santo que testifica ao coração, há uma mudança. Aí ele continua, o versículo 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Versículo de número 12 agora. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ao invés de olharmos com o cenário dos dias que se nota que as pessoas querem vender a bênção de Deus, querem barganhar a bênção de Deus. É bem notório que esses dias você vê as pessoas tentando descobrir o que vai acontecer amanhã. Veja que, se formos à antiga aliança, ver a qualidade de um profeta, a título de exemplo, este profeta falava por Deus para trazer uma sentença, uma exortação, para trazer talvez até uma direção de Deus, o que deveriam fazer. Mas os profetas de hoje, eles são adivinhos. Os profetas de hoje, quando eu digo nesse sentido, não estou aqui trazendo a despeito do que o Espírito Santo nos faz, porque o pastor pode ser usado com o espírito de profecia, com a intenção de ajudar a pessoa até a entender de algo que talvez nunca entenderia humanamente, falando numa conversa, mas na pregação o Senhor pode usar a pessoa neste dom da profecia.
Só que essas pessoas que hoje se intitulam profetas, que está aí para descobrir CPF, que está aí para falar para você, eu fico pensativo, porque as pessoas estão muito, mas muito aguçadas a esse tipo de ensinamento, que ela entra num local, ela aprende tudo menos a palavra de Deus. Ela tem que pagar para tudo. Veja que o próprio Paulo fala, o que recebemos de Deus é gratuito. E é por isso que precisamos do Espírito de Deus e não o Espírito mundano. Porque o Espírito mundano faz acontecer como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, é o capítulo 15. Se não me falha a memória, me perdoe, salvo engano, se me engano o capítulo, mas em Atos fala da conversão do Simão o mágico. Ele se converteu, dizendo, né, agora eu quero andar com Jesus, ele deixa suas artes mágicas, e quando vê que pela imposição da mão dos apóstolos as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele então queria pagar por aquilo. E o Pedro ficou muito bravo. Ele disse, pegue seu dinheiro e que seja para sua perdição esse dinheiro, que você suma daqui, porque você pensa que se conquista e se compra a capacidade, a unção de Deus, você acha que pode comprar a Deus? Isso é a mente natural do homem. A mente natural, ela faz isso. A mente natural faz a pessoa ela ter uma certa convicção, até um certo entendimento natural, como qualquer pessoa pode entender, mas ela não se torna uma pessoa espiritual. Assim como aquela que conhece das coisas de Deus, tornou-se uma pessoa espiritual, mas o tempo vai passando e ela se torna uma pessoa carnal. Vamos ler o texto seguinte que eu posso explicar um pouco melhor. Versículo 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que acontece? A pessoa natural é aquela pessoa que ela não dá valia alguma para as coisas de Deus, ela pode até ouvir sobre o Senhor, ela é cética, ela até se autodenomina ateu, ela se diz que eu sou um ateu, eu não creio nisso, eu acredito que essas histórias são boas, mas não acredito ser verdade. O homem natural é assim, ele pode até ter um conhecimento. E olha, vou dizer para você, muitos destes que se dizem ateus, da letra da Bíblia, dos textos, das histórias, talvez saiba muito mais que muito pregador, muito pastor, muito crente. Porque essas pessoas estudam a letra e não conseguem acreditar no que está descrito. E quem faz que essa pessoa tenha o discernimento é o Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia fala aqui, o versículo de número 14, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não tem como. Por exemplo, a senhora ora, a senhora busca, a senhora clama a Deus, a senhora busca a Deus, pedindo, Senhor, eu creio que o Senhor pode transformar minha família. Talvez alguém diga para você, você acredita ainda que o teu marido possa mudar? Você acredita ainda que seu filho possa mudar? Olha a vida que ele vive. Ninguém dá crédito, ninguém acredita que há uma mudança, essa pessoa sempre foi uma pessoa errada, mas pelo Espírito de Deus você entende que tudo é possível ao que crê. Pelo Espírito Santo você sabe que há um discernimento no seu coração de que se você lutar, se você buscar, se você pleitear com o Senhor, você vai ver os resultados como Jesus viu. Como assim resultados que Jesus viu? Imagine, por exemplo, que se você pensar como Jesus, se você agir na sua vida como Jesus agiu, você verá respostas como Jesus viu. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um familiar doente. O Pedro tinha uma familiar, né, que estava doente, a sua sogra. O que Pedro fez? Ele chamou Jesus e falou, Jesus, vamos até minha casa. Jesus não era médico, Jesus não tinha um conhecimento das coisas naturais para salvar ali aquela mulher daquela doença que estava ali colocando ela numa enfermidade em cima da cama, mas o Pedro entendeu, o Senhor Jesus pode fazer uma mudança na minha casa. E ele leva Jesus para casa. Como que eu e você levamos Jesus para casa? Pela palavra.
Você vai ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai te dando discernimento do que deve ser feito, de como você deve agir na sua vida. Assim, então, você começa a tomar decisões como Jesus. Aí diz o versículo 16, para a gente poder terminar, o versículo 15 e 16, perdão. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Não dá para entender a pessoa que age por fé, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então a pessoa que ela age de forma espiritual, que ela age como uma pessoa munida de uma fé que o Espírito Santo fez ela entender que aquela palavra é para a sua vida, é para a sua aplicação, essa pessoa não será entendida por ninguém. Imagine quando aquela mulher que foi com o seu filho morto dentro de casa, ela vai até o profeta, dizendo: profeta, meu filho está em casa, ele precisa da sua ajuda, ele está morto, eu preciso que o senhor ore por ele para ele ressuscitar. E todas as pessoas que ela encontrava na rua perguntavam para ela: como está teu marido, como está teu filho? E ela dizia: tudo vai bem. Como que alguém diz que tudo vai bem, sendo que na sua casa, dentro da cama onde você comprou, onde você mora, você está com seu filho morto? É só alguém que tem discernimento que entende. Não, esse caso eu sei que o Senhor pode reverter. Eu sei que pelo Espírito de Deus, pela virtude do Senhor, esse meu filho vai se levantar. Assim como fez o Pedro. Pedro chamou Jesus, sabendo que ninguém entendeu. Por que nós estamos indo na casa de Pedro? Talvez nem os discípulos entenderam por que Jesus estava vindo à casa de Pedro. Quando chega lá, encontra aquela mulher com febre, a sogra de Pedro, Jesus toca na mão dela e na hora ela é curada. Da mesma forma, quando o profeta foi à casa daquela senhora, chegando na casa da sunamita, ele se deita com o bordão, que era ali aquela bolsa, o alforje que ele carregava, ele se deitou sobre o menino e orou, e o espírito do menino voltou novamente. Como que vai crer numa coisa dessa se não for pelo Espírito Santo? Pelo homem natural, vão contar que é mentira, uma história contada para mexer com o psicológico das pessoas. E o homem carnal é aquela pessoa que ela ouve das coisas de Deus, ela já teve conhecimento das coisas do Senhor, já foi uma pessoa espiritual, de oração, uma pessoa que muitas vezes já lutou muito pela fé, mas hoje está carnal. A pessoa carnal é aquela pessoa que ela tem consciência de que Deus pode fazer, mas ela mesma já não busca mais. Ela já não se envolve mais com as coisas de Deus. E a pergunta que eu faço para você, para a gente fazer oração: você hoje se encontra como um homem natural, que você não conhece a Deus e você tem a sua forma de pensar sobre as coisas de Deus, que é o crescimento se dá pelo mundo, você está em evolução, você está andando aí com a ciência, com a filosofia debaixo do braço? E diga-se de passagem, você que fica aí dando crédito a essas filosofias, você dá crédito a uma filosofia de um homem que nem a ele mesmo conseguiu discernir, nem o que ele pensava ele conseguia compreender, e você vai seguindo a ideia desse filósofo. Isso é tanto quanto preocupante. Você segue um ideal de alguém que não conseguiu ajudar a si mesmo. E já você que é o homem carnal, que já aprendeu de Deus, já orou, já viveu milagre, já entendeu sobre a palavra de maneira que não só a letra, mas você já foi usado por Deus, mas deixou de buscar e agora você está carnal, você está incrédulo, descrente, se perdeu. Ou você que é a pessoa espiritual, em qual dessas 3 fases você se encontra? Eu espero que você esteja espiritual, porque se você for uma pessoa espiritual, você discerne bem. Por que alguns não creem? Por que você vai tanto para a igreja? Por que você ora tanto? Por que esse negócio de ficar assistindo programa de TV que fala de Jesus? Para que tudo isso? Por que acordar de manhã para isso? É porque eu sou uma pessoa espiritual. Eu ouço a Deus na pregação. Eu entendo que Deus quer falar comigo. Agora, só se discerne as coisas do Espírito de Deus se você tiver o Espírito de Deus testificando, fazendo você entender dentro de você. Essa é uma das palavras que Pedro disse em sua carta, dizendo assim: olha, você deve apresentar a razão da sua fé. Por que você crê? Eu creio por isso. Isso aqui me faz crer. O Espírito Santo testifica dentro de mim que a minha família vai ser transformada. Eu sei que Deus ele tem um plano
e vai acontecer na minha casa. Agora, a pergunta é, você quer ficar em qual cenário? Se você está num cenário ruim, se você está vivendo como carnal ou como um homem natural, você precisa se apresentar a Deus, porque a única maneira que fez com que o povo, que os discípulos, os apóstolos, os 120, que estavam dentro do cenáculo, que foram cheios do Espírito Santo, foram pessoas que ouviram Jesus dizer, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão receber virtude do céu. O que eles fizeram? Foram orar, foram buscar a Deus, até que fossem revestidos. Você não é cheio do Espírito Santo? Você tem que buscar. Vá para a igreja, comece a aprender, vá meditar na palavra, vai orando, 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 até que você será revestido. Aí então você vai discernir o que Deus quer fazer com você e através de você. Amém? Vamos fazer uma oração, pegue seu copo com água e vamos interceder neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessas pessoas que comigo estão agora, ao vivo, ou me acompanharão, meu Deus, em um outro momento oportuno, pelas redes sociais, ou até mesmo pela TV. Que o Senhor dê graça, meu Deus, neste momento, de ter discernimento, ó Pai, de onde está a ação maligna no corpo dessa pessoa. E eu peço que do céu o Senhor derrame uma unção sobre estas águas, assim como o Senhor derramava unção sobre aqueles retalhos de aventais que o apóstolo Paulo enviava aos doentes, e os doentes eram sarados, curados. Eu peço, meu Deus, que a pessoa que está em casa agora sofrendo, com um problema gravíssimo, essa pessoa já está num quadro seríssimo. Os médicos querem internar essa pessoa porque já foram feitos todo tipo de exame e não foi encontrada a causa da dor que essa pessoa sente. Meu Deus, que essa dor, meu Pai, que está na barriga, essa dor que essa pessoa tem, que tudo que ela come, ela sente um mal-estar, ela sente como se tivesse um inchaço. Todo alimento que ela toma, seja uma bebida, seja algo líquido ou algo, meu Deus, pastoso, ela come e mesmo assim ela tem, meu Deus, um problema com desinteria. Essa pessoa sempre está tendo esse problema, meu Pai, eu te peço que em nome de Jesus, este mal que está nos intestinos, este mal, meu Deus, essa úlcera, essa gastrite, onde o diabo tem conseguido colocar um desconforto nessa pessoa, meu Deus, até mesmo uma prisão de ventre. Jesus, que o Senhor coloque agora a tua mão poderosa nessas águas e coloque a tua mão sobre essa pessoa doente e que ela seja curada completamente. E eu oro também, Pai, por essas pessoas que estão sofrendo, acamadas, hospitalizadas, nas UTIs, que a sua bênção, o seu favor alcance essas pessoas, porque assim está descrito, que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, e assim eu declaro a cura deste povo, desses que estão enfrentando enfermidades, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu creio, e beba comigo desta água com fé, em nome de Jesus.